Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 24 de março. Agora na Espanha são 21 horas e 49 minutos, no Brasil 17h49 da tarde. Gente, os minerais ficaram excitados com essa queda do Bitcoin, mas o Bitcoin está ali, dando vigência a uma cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP mensal. Vocês vejam que há poucos minutos atrás, o Bitcoin chegou a bater 71.357, voltou a beijar aqui a base dessa cunha. Gente, o Bitcoin vai ficar nessa toada aqui, ó, imprimindo essa acumulação até o momento em que ele vai acabar explodindo. E percebam uma coisa: 69 mil foi a nossa resistência brutal. Foi uma grande dificuldade transpassar 69 e agora esse patamar é a nossa laje. Só que, gente, vocês precisam entender o seguinte: eu tava analisando a dominância, só vou botar aqui na dominância para os senhores verem. Gente, as pessoas elas se esquecem do seguinte. Eu sou de um tempo, eu entrei no mundo cripto em 2013 e nessa época a dominância ficava entre 98% e 99%. A dominância só desabou como uma jaca e foi parar em 34%, 35%, com o lançamento do mainnet da ETH, que provou ao mundo o poder da descentralização, criou aquele frenesi de ICOs muito bem sucedidos, que criou, por exemplo, uma Solana. Foi nessa época, no primeiro semestre e no segundo semestre de 17, que rolou o ICO da TRX, que era um token ERC20 na L1 da ETH. A Sol surgiu também como um ICO muito bem sucedido, como um token ERC20 na L1 da ETH. Mostrou ao mundo o poder da descentralização, mas houve exageros. E os exageros foram corrigidos, já que o Bitcoin tem essa característica. Ele suga toda a liquidez do mundo cripto de volta para ele. Só que, gente, agora as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. No ciclo de 2021, o boom de DeFi, de protocolos de finanças descentralizadas, como a Aave, enfim, isso aqui gerou os metaversos, GameFi, X-Infinity valendo bilhões, NFTs, também gerou algum exagero. E aí o Bitcoin, como só ia acontecer no mundo cripto, sugou a liquidez toda de volta para ele. Só que agora, gente, a coisa é diferente. Nós estamos presenciando cunhagens de stablecoins na ordem de 2, 3 bi por semana. Foi o que a Tether e a USDC fizeram na semana passada. Uma cunhou 1 bi, a USDC, e a Tether 2,2 bi. Gente, só que essa montanha de recursos, ela não trafega na rede de tricô da vovozinha de vocês. Ela trafega numa Solana, numa Avax, numa Sui. Agora, eu volto a insistir com os senhores. Vocês não deixem o mercado reprecificar toda essa bizarrice, que são os trilhos de circulação dessa riqueza, para vocês aportarem nas melhores altcoins. O Bitcoin está dando um presente geracional para os minerais, basicamente ali lateralizando nesse patamar de 70 e poucos mil. Gente, isso aqui vai explodir num espasmo para a mediana da grade de regressão logarítmica. Vai para 140 mil e não haverá uma janela temporal segura para vocês embarcarem. Gente, comprar Solana agora a 89, 90 dólares é como no ciclo de 2017, 2016, 2017, poder ter comprado ETH a 14 dólares. Depois ela explodiu para 1.400 e tal. Por isso que eu tô falando, 1.350 para Solana é o piso. Uma Vax facilmente vai explodir de 9 dólares para 600 dólares. Escutem o que eu tô falando. E as notícias só sustentam isso que eu tô falando. Vocês vejam só. Olha aqui. Bolsa de Valores de Nova York escolheu a Securities da BlackRock
para construir a sua plataforma de ações tokenizadas. Eu não estou falando de uma chegada de bilhões de dólares rodando on-chain. Eu estou falando de trilhões. Só a NVIDIA, se 10% das ações da NVIDIA acabarem tokenizadas, eu estou falando de meio tri. Só a NVIDIA vale 4, 5 trilhões. Gente, o fato da Bolsa de Nova York, que tem lá 25 trilhões em ações sendo negociadas, estar migrando para um mainstream on-chain, isso é um colateral potencial para o mundo cripto, que é a maior injeção de combustível que o mundo das DeFi já viu, gente. Vocês precisam entender o tamanho disso. São ações no valor de 25 tri que estão indo para os trilhos da tecnologia blockchain. Em 1792, quando 4 corretores se reuniram lá em Wall Street, em Nova York, e assinaram lá o acordo de Bretton Woods e criaram o que viria a ser os primórdios da Bolsa de Valores de Nova York, que virou a maior bolsa do planeta, por 230 e poucos anos, a Bolsa de Nova York operou sobre os mesmos princípios, ações representadas por papéis registrados fisicamente em tombos, né? E agora são registros eletrônicos e que agora vai passar para registros nos trilhos da tecnologia blockchain. Só que agora, hoje, 24 de março de 2026, a Bolsa de Nova York simplesmente resolveu tokenizar as suas ações. Só que ela não está sozinha. A Nasdaq já obteve, inclusive, sinal verde, o green light lá da SEC. A empresa controladora da Bolsa de Nova York está em parceria com a OKX para desenvolver os derivativos das ações tokenizadas. Então vocês percebam que as maiores infraestruturas, as principais infraestruturas necessárias para os mercados de capitais migrarem de um mainstream centralizado para rodar nos trilhos da tecnologia blockchain, já está acontecendo, que é tokenizar as ações principais e criar os mecanismos para que os derivativos também operem on-chain. Vocês têm ideia do que isso significa para uma Aave, que é um protocolo de lending e borrow, para uma Camino ou para uma Morpho? Cada protocolo de crédito descentralizado desse vai poder se valer de um colateral como ações da NVIDIA, como ações da Microsoft. Agora, imaginem ações da NVIDIA, de Microsoft, sendo negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção, com liquidação instantânea. Cresce esse negócio de T mais 1, T mais... Até, é instantâneo. Com fracionamento infinito. Agora vai ser possível comprar 0,00001 uma ação de NVIDIA. Agora, o que as pessoas não estão ponderando é que as características próprias das DeFis vai fazer tudo explodir. Porque o que significa a tokenização de ações da NVIDIA? Essas ações vão poder ser usadas como colateral em protocolos como o Camino, como a Aave. Exatamente como hoje o JP Morgan aceita as ações da Tesla como colateral para o Elon Musk pegar 10 bi, 20 bi e ficar lançando foguetinho. Agora, o que significa 25 trilhões em ativos rodando on-chain e que vai liberar colateral numa Aave, numa Camino? Gente, para vocês entenderem o impacto real disso, vocês precisam entender como funciona um protocolo de crédito descentralizado. Na Aave, numa Morpho, numa Camino, você deposita Hoje, por exemplo, todas as minhas Solanas estão lá na Camino, como colateral. Quando eu quero viajar, fazer alguma coisa, eu vou lá e saco o SDT. Só que o Elon Musk vai poder depositar as ações da SpaceX e sacar bilhões em um SDT.
Você deposita um ativo como colateral, uma espécie de stake que fica lá alimentando a pool de supply da Aave, e você saca, pode sacar Solana. Não, você bota, eu no caso boto Solana, posso sacar o SDT para comprar mais Solana e alavancar a minha operação. Posso sacar o SDT para viajar. Posso sacar BTC, se eu achar que a Solana vai se valorizar mais que o Bitcoin. A taxa de colateralização por ativo hoje, nesses protocolos, é em torno de 60%, 65%. Mas chegando a ativos TradeFi, como Treasuries, Bonds, ou ações Blue Chips, como Microsoft ou NVIDIA, isso vai para 70%, 75%. Só que isso é pólvora seca para o sujeito bloquear ações da NVIDIA, sacar o SDT e comprar BTC ou Solana. Com a tokenização, qualquer um vai poder bloquear as ações ali de NVIDIA numa Aave e receber milhões de dólares em USDC ou USDT. E isso vai virar um looping de leverage, de alavancagem. Isso vai virar o looping mais poderoso da história. E isso vai se transformar em pólvora seca para um mega bull run. Escutem o que eu estou falando. Hoje o TVL bloqueado de todas as DeFis não bate 200 e poucos bi, se eu não me engano. Depois eu vou olhar ali na Defilhama. Agora, com 25 tri de ações tokenizadas, gente, o TVL vai com 25 trilhões de ações na Bolsa de Nova York, se 10% acabar tokenizado, a gente está falando de um TVL que pode explodir para 2,5 tri só com a Bolsa de Nova York. Só que eu não estou falando de Nasdaq, eu não estou falando da Bolsa de Frankfurt. Gente, quando a matriz faz isso, quando a Bolsa de Nova York faz isso, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. Frankfurt, até a Bolsa da Espanha. Agora, o impacto mais brutal entre todas as grandes L1s, na minha leitura, vai ser na Solana. Porque uma L1 de alta escalabilidade, com capacidade de 65 mil transações por segundo, vocês têm ideia do que vai acontecer com o Macamino? Gente, Solana a $1.350, eu tô achando que é conservador demais. Escutem o que eu tô falando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão surfar essa bizarrice, essa revolução. E olha o que está acontecendo no mercado TradeFi. Ares Fund, o fundo Ares, acabou de suspender os saques também. Gente, o fundo Ares acabou de limitar os resgates. Isso tá virando uma série dramática da Netflix. A cada 2 ou 3 dias úteis, um grande fundo suspende os saques, fundo de crédito privado. Agora o Ares Management limitou os saques. Antes já tinha sido o Stone Ridge, o Apollo, BlackRock já tinha limitado os saques, Morgan Stanley suspendeu os saques, agora o Ares Fund suspendeu os saques também. Gente, esse fundo administra centenas de bilhões de dólares. Agora, eu comecei a falar dessa crise há umas 3 semanas atrás. Diuturnamente eu tenho reportado. Então, é o Stone Ridge, o Apollo, BlackRock, Morgan Stanley, agora o Ares Fund. Agora, isso não é coincidência, isso é um padrão. E padrões em mercados financeiros contam histórias que manchetes isoladas não conseguem contar. Então, eu vou contar toda a historinha lá desde o primeiro fundo que suspendeu os saques, só para vocês entenderem. Que história é essa? Que padrão é esse que está sendo contado que minerais não conseguem entender, enxergar ou ler? Vocês estão diante do maior colapso de crédito privado da história da humanidade. Isso vai impor o maior resgate financeiro da história da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, que é supostamente o hominídeo que sabe, apesar de que alguns nem sabem que sabem. Gente, o Bitcoin
foi construído para momentos como esse, tão aguardados, de um mega resgate. Porque eu vou explicar para vocês por que isso é muito maior que o subprime. Eu preciso explicar para vocês por que o bloqueio de saques de um fundo desse, que administra centenas de bilhões de dólares, não vai ficar restrito ao crédito privado. O colapso de um fundo desse contamina todo o sistema. O Fed vai ser forçado a agir numa escala que 2008 vai parecer um esquentinho, uma festa de acampamento diante dessa mega festa de arromba que está por se descortinar. Eu vou fazer uma metáfora aqui, ó. Se Joãozinho não paga a Maria não paga o Joaquim. Se o Joaquim não paga o Andrezinho, o Andrezinho não paga o Wells Fargo. E se o Wells Fargo não recebe, ele liga para o Fed. É mais ou menos isso. Só que numa escala e magnitude muito mais bizarra. Só que é um looping de retroalimentação negativa que tá em curso. Só que no caso, o Joãozinho pode ser uma empresa de software que tomou 50 milhões de emprestado em crédito privado, e lá em 2022, e vence agora, em junho de 26. Um exemplo. Só que não é segredo para ninguém que as empresas de softwares estão passando por problemas sérios de valuations e outros problemas, porque a AI hoje, qualquer um com cloud em casa, programa qualquer coisa. Então, essas empresas não estão sendo muito requisitadas. E elas estão com problemas, porque elas investiram muito, têm muito para pagar, e elas precisam desses fundos de crédito privado, que não estão nem permitindo o saque dos cotistas, que dirá emprestar de novo para esse tipo de empresa. Ou seja, o Joãozinho não vai conseguir pagar a parcela que vai vencer em junho de 2026, porque os fundos de crédito privado estão bloqueando resgates e também bloquearam novos empréstimos. Então, quando o Joãozinho não paga e o fundo também toma um calote, a Mariazinha, que precisava resgatar suas cotas, também não recebe. Só que a Mariazinha também tem suas obrigações e ela não vai pagar as suas obrigações. E quem era credor da Mariazinha vai tomar um cano. E tomando o cano também não vai pagar o Wells Fargo. E aí é a hora em que o Wells Fargo liga para o Fed. E o Fed já tem um balanço patrimonial de 10 trilhões. Com a dívida pública soberana americana em 38 trilhões. Com o Estreito de Hormuz quase fechado, pressionando via inflação tudo. Gente, o Fed vai ter que escolher entre deixar o sistema todo colapsar, o que não vai acontecer em ano de eleição, ou imprimir numa escala jamais vista. O que vocês acham que ele vai escolher? O Fed está entre cair num precipício, onde ele pode, teoricamente, abrir um paraquedas antes de se estatelar no chão, ou explodir num muro de concreto a 200 por hora. O que vocês acham que ele vai escolher? Cair num precipício, imprimir, achando que vai poder abrir um paraquedas antes de se estatelar no chão. Por que ele vai cair no precipício e imprimir 1 tonelada de dinheiro? Porque ele sempre faz isso. Só que dessa vez a escala e magnitude vai ser diferente de qualquer coisa que vocês já viram na história da nossa espécie. Porque em 2008, os títulos hipotecários subprime totalizavam, que eram o mais puro chorume, que foram misturados em tranches com títulos um pouquinho melhores e foram vendidos como CDOs, tipo assim, uma M cheirosa. Ali, aquela bronca toda era 1,5 trilhão.
E por conta do efeito dominó sistêmico, que o Joãozinho não paga a Maria, que não paga o Andrezinho, que não paga o Wells Fargo e que liga para o Fed, essa historinha bonitinha ali exigiu um resgate de 8 tri por conta do efeito sistêmico dominó, numa razão de 5,3 para cada dólar que foi objeto de calote nos títulos subprime. Ou seja, hoje a bronca é de 4,5, 5 tri. Todos esses fundos que estão colapsando vão deixar um rombo de 4 a 5 trilhões. Se a razão do resgate em 2008 foi de 5,3, quanto é que dá 5,3 vezes 4, 4,5 tri? É algo entre 20, 25, talvez 30 trilhões. Apliquem a mesma matemática. Agora eu faço uma análise sincera com os senhores. O Fed vai ter que imprimir de 20 a 25 trilhões no mínimo. Mesmo que essa impressão se dê em fases, mas ele vai ter que imprimir em muito pouco tempo, no máximo 2 anos, algo em torno de 20 a 25 trilhões. Qual é o M2 americano hoje? Qual é a base monetária americana? Vamos lá no M2 americano. Todos os dólares em circulação hoje está em 22,67 tri. Isso aqui vai explodir exatamente como aconteceu no subprime. Só que a pandemia foi dramática. Da pandemia até hoje, o M2 americano se expandiu 58%, quase 60%, 58,88%. A economia americana cresceu 60% da pandemia até hoje? Não. Então isso aqui, vocês estão diante da maior mentira já criada pela nossa espécie. Agora, façam uma análise sincera. Essa rodada de impressão agora vai exigir de 20 a 25 tri. Hoje, o M2 americano está em 22 tri, como vocês viram. Adicionar 20 tri, 20 ou 25 tri nisso aqui, vai elevar o M2 americano para esse patamar aqui, ó. Ó, o gráfico nem mostra direito, ó. A gente está indo para cá, ó. Vai ser estilo pandemia. Vai ser um salto bizarro no balanço patrimonial do Fed. Gente, vocês precisam entender o seguinte, mesmo que isso se dê em fases, que isso aqui fique um pouco mais suave, que em 2 ou 3 anos eles imprimam essa quantidade bizarra de riqueza, isso vai invariavelmente acontecer. Só que agora vocês precisam fazer uma conta e pensar que adicionar 20 trilhões é basicamente dobrar a base monetária em circulação hoje de dólares norte-americanos. Isso aqui é uma inflação estrutural que não vai ser sentida imediatamente pela população, pela classe média. Isso aqui, essa inflação estrutural garantida, é o evento mais bullish possível para o único ativo cuja oferta é inflexível e limitada a 21 milhões de unidades, que jamais poderá ser expandida por nenhum resgate. A aritmética do Bitcoin contra esse maior resgate da história não é narrativa, é matemática pura. Vocês precisam necessariamente estar aportados nas melhores altcoins. Vocês não fazem ideia do que está por vir. Esses minerais que estão vendendo AVAX, Solana a esse preço, essas pessoas não têm ideia de que elas estão no meio de um furacão onde fundos multibilionários, trilionários estão quebrando em sequência e o Fed, em muito pouco tempo, vai criar do nada essa montanha de riqueza que eles vão imprimir. Eles vão literalmente imprimir. E as pessoas, elas não vão ter tempo de reação. Escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar
nessas próximas semanas e meses. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.